Parabéns, Amélie. Es vida, fuerza, alegría y paz que trasplantamos a nuestra Pessoal de casa. O que aconteceu? Um vexame. Uma vergonha. Aconteceu um vexame, Isso é um uma vexame? vergonha. Eu Você considero. acha? Considero vergonha. Vexame, ó. O Flamengo perdeu o Palestino, gente. É o vexame, ó. Se em 2016 já havia sido um vexame na eliminação para a Sul-Americana, agora então é vexame em dobro. Daqui a pouco, eu sou muito sua amiga, você sabe disso. Eu sou muito preocupada com você. Então eu pedi pro Tite gravar um vídeo pra você. O Tite não deve estar muito feliz comigo, Vamos não. deixar a mas tudo tela bem. meio a meio? Vamos deixar? Porque eu tô muito preocupada com você. Ontem eu nem dormi direito Pensou em mim? no fogão. Ah, tá. Vai, cadê? Bota aí a mensagem que o Tite mandou pra você. Olha aí. Eu queria estar aí, poder te... Meu amigo Venê, eu queria estar aí, poder te dar um abraço, poder te ver. Mas não fica Tite com Tite, não. O Tite ama você, tá, bebê? Obrigado. Tá bom? Ainda bem que você viu algum artigo científico e me poupou dessa. Agora, vem cá, como é que foi ontem o pessoal jogando na altitude? Sei que já é tarde. Não foi altitude. Não foi? Não foi. Pensei que foi. Olha aqui, ó. É, complicado. Jogar terça-feira, 9 horas da noite, é complicado para os jogadores. É muito complicado. É muito complicado. Ô, Vene Casagrande, Ah. na volta tem um corte seu. Não, justo. Antes de ter um corte dele, vamos entender. O Palestino venceu o Flamengo, deixou o rubro-negro numa situação muito complicada na Libertadores. O Vene tá chamando esse momento de vexame, esse jogo de vexame pro Flamengo. Você também acha que isso é um vexame pro Flamengo? Hashtag SBT Esportivo, esse é o nosso Twitter, conversa com a gente. Na volta do VT, o Vene comenta. Logo aos 10 minutos, o Flamengo teve a chance de abrir o placar. Pedro roubou a bola, avançou para a entrada da área, mas se enrolou e chutou longe do gol. Vinha cruzou dentro da área, a bola bateu em Rojas e jogadores do rubro-negro pediram pênalti. Após revisão do VAR, o árbitro concluiu que não teve toque no braço. Após falha de Cebolinha, Martínez chutou no canto e Rossi evitou o primeiro gol do jogo. O camisa 11 ainda tentou se redimir em chutaço de longe que Rigamonte salvou. O goleiro do Palestino ainda fez mais uma grande defesa em chute de Bruno Henrique. O camisa 27 ainda teve uma chance incrível sem marcação e mandou pra fora. E como diz o ditado, quem não faz, leva. Cornejo aproveitou sobra na entrada da área e encheu o pé. Golaço para aumentar o drama do Flamengo. Luiz Araújo ainda teve a chance do empate, mas mandou na trave. Derrota amarga do time do técnico Tite, que agora está fora da zona de classificação para as oitavas de final da Libertadores. Cheirinho gostoso, cadê você? Cheirinho gostoso, tá aqui, te achei. Espuma, spray, gostei. Cheirinho gostoso, o dia inteiro, agarradinho em mim. Nova linha Johnson's Baby com cheirinho prolongado. Olha aqui. A coisa tá feia, E essa música é pra tu? a coisa tá preta. Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta. E confesso que eu tô preocupado Com o quê? com a possível não classificação do Flamengo para a próxima Não fase. classificação? Eu estou preocupado. Eu estou muito preocupado. O Flamengo não vem fazendo, ou melhor, o Flamengo não vem jogando e desempenhando para me fazer crer que o Flamengo vai conseguir facilmente as 2 vitórias que precisa agora nos 2 jogos que restam. Eu tenho 3 perguntas pra você. Manda. Mas antes, vamos olhar como foi o desembarque no Rio do time do Flamengo, que foi um pouco tenso. A gente vai ver algumas imagens da BTB Esportes. Obrigada aí pra BTB Esportes, que deixaram a gente usar aqui no SBT as imagens. Vamos... Não, tô falando com ele normal. Tô peitando ele não, tô falando que nós vamos melhorar. Nós vamos melhorar.
Venê, um torcedor grita, vai peitar. Ele, não tô peitando ninguém, não. Tô falando normal, a gente vai melhorar. Mas ele botou a cara. Meu máximo respeito ao Bruno Henrique. É difícil botar a cara. Máximo, eu fiz uma publicação nas minhas redes sociais respeitando o Bruno Henrique e parabenizando pela postura dele. Postura de ídolo. Ele foi lá, botou a cara, conversou com o torcedor, ele não peitou ninguém. Ele falou, nosso time vai melhorar, embora eu não acredite muito nisso, mas ao menos ele botou a cara. A minha crítica vai para quem nem aparece na imagem, que é pro Tite. Porque ele teve a oportunidade de encarar esses torcedores, sabe o que ele fez? Preferiu sair por um outro portão. Eu trato isso como covardia. Por que o técnico fez isso? Por que ele não encara esses torcedores? Inclusive, eu gostaria de parabenizar um torcedor, que eu não sei o nome, que gritou, nem Noé carregou tanto animal quanto o De La Cruz vem carregando. Essa frase resume, de fato, o que vem acontecendo no time do Flamengo. É só o De La Cruz jogando. Respeito o Bruno Henrique, mas não é culpa dele pelo fato de ele estar jogando mal, é culpa do Tite. O Tite ontem inventou de colocar o Cebolinha aberto na direita no começo do jogo e o Bruno Henrique aberto na esquerda, quando a gente sabe que nesse esquema que ele insiste, 4-3-3, engessado esse esquema, ele não abre mão, é um técnico extremamente teimoso. A gente sabe que o Cebolinha aberto na esquerda nesse esquema rende muito mais que o Bruno Henrique. Mas e o Bruno Henrique, que não tá indo bem pelo lado direito lá? Não era pra colocar. Se você opta pelo Cebolinha, com todo respeito ao Bruno Henrique, deixa ele como opção pro segundo tempo e inicia com o Luiz Araújo. Tendo em vista que o Wesley, inclusive, não faz uma boa marcação pelo lado direito, que não é o forte dele, a gente sabe disso. O forte dele é quando ele vai ao ataque. O Luiz Henrique consegue fazer uma composição defensiva muito melhor que o Bruno Henrique. Eu acho que em questão de tática seria até melhor isso, só que o Tite é um técnico extremamente teimoso. E muita gente vai falar assim, Fernandinha, mas Venê, você só está criticando o Tite, você não vai criticar o Gerson, por exemplo, que vem jogando muito mal? Vou criticar o Gerson. Mais uma vez, jogou muito mal com a camisa do Flamengo. Só que é o Gerson que vira pro Tite e fala o seguinte, eu vou começar o jogo e eu vou terminar o jogo? Não, é o Tite que, mesmo sabendo que o Gerson não tá rendendo bem, insiste em colocá-lo, inclusive como capitão, e insiste em deixá-lo até o fim da partida. Eu falei isso aqui ontem, não vou ser engenheiro de obra pronta. Se é para deixar o 4-3-3, é simples. Você bota o Alan, De La Cruz e o Lohan armando as jogadas. Essa é a verdade. É melhor do que você insistir no Gerson, que, com todo respeito, não está jogando nada. Então, na minha opinião, o maior culpado dessa história toda, dessa situação toda do Flamengo, é o Tite. É óbvio que os jogadores precisam ser cobrados também. Inclusive, o Pedro, novamente, não fez uma boa partida. Tem que ser cobrado também. Só que o culpado dessa história toda é o Tite, que é um treinador extremamente teimoso, não abre mão, insiste no 4-3-3 quando a gente sabe que esse esquema não está dando certo. É só a gente analisar dentro de campo. Antes, Fernandinha, você vai se recordar, cerca de 20 dias você falou que sim, você vai continuar reclamando. Por quê? Porque eu já estava prevendo o futuro. A situação é só piorar. Só piorar. Antes, ao menos, não tinha desempenho, mas tinha alguns resultados. Agora, não tem desempenho e não tem resultado. E a minha pergunta vai em cima dessa... Eu falei que eu tinha 3 perguntas. Uma delas é a seguinte. Antes, você já reclamava do desempenho, mas eu falava, mas o Tite é efetivo. Não falava pra você? Sim. Venê, o Tite é efetivo. Sim. E você falava, mas não tem desempenho. O quanto essa efetividade vai embora com a ausência do Pulgar e do Arrascaeta? Eu acho que é muito mais na ausência do Pulgar. Se eu tivesse que falar aqui, eu acho que o Pulgar hoje faz muito mais falta ao time do Flamengo que o próprio Arrascaeta. E uma resposta simples para isso. A gente tem o De La Cruz. O De La Cruz, ele consegue fazer a função do Arrascaeta. O próprio Lohan pode tentar fazer a função do Arrascaeta. Mas hoje, o Pulgar, ninguém faz o que ele faz. O Alan é bom jogador, só que são características totalmente diferentes. Totalmente diferente. O Pulgar, ele quebra a linha defensiva, ele dá passe, ele acha o jogador, ele vai muito bem ao ataque. O Alan não, é um jogador com características muito mais defensivas. Então hoje, se a gente parar e analisar, não tem ninguém que faça no time do Flamengo aquilo que o Pulgar faz. O Arrascaeta tem o De La Cruz, que querendo ou não pode fazer essa função também. Agora o Pulgar está fazendo muita falta ao time do Flamengo e eu repito, a tendência é piorar, não apenas pelo que o Tite vem apresentando. A gente está falando de uma Copa América que está se aproximando. Os principais jogadores do Flamengo ficarão ausentes em pelo menos 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. Ou seja, torcedor, é daí para pior. A minha outra pergunta era o quanto você enxerga ou consegue enxergar num ponto futuro o quanto pode melhorar na manutenção do Tite esse time. O quanto o Flamengo... isso aconteceu, mas... Isso vai melhorar, eu acho que tem uma evolução. A gente já não está mais falando de um início de trabalho.
A gente já tá falando de um trabalho de 8 meses, é 8 isso? meses. Um trabalho de 8 meses. Quase bateu um ano, acho que até, se a gente for olhar aí, é a média do tempo de treinadores no Brasil, Pois é. porque ninguém fica muito mais do que isso. Vamos colocar aqui, não tô dizendo que é pra mandar o Tite embora não, tá, gente? Não, e nem Só eu tô fazendo levantando essa bandeira. só tô fazendo um recorte Inclusive, de tempo. até respondo isso. Eu não sou a favor da saída do Tite Mas nesse o que momento. vai melhorar, então, pra você? Cobrança. É ter uma reunião, o departamento de futebol entrar em cena e cobrar o Tite. Tite, olha só, o seu trabalho hoje é um Não tá trabalho legal. medíocre, um trabalho fraco. O que está acontecendo? Como a gente pode melhorar isso? Isso é cobrança, normal, faz parte do dia a dia. Até porque se a gente for parar aqui e defender a saída do Tite, vai vir quem? Vai vir mais um treinador estrangeiro numa reta final de ano eleitoral. Ou seja, essa atual gestão não pode fazer um contrato longo com o futuro treinador, Sim. caso o Tite saia. Eu não sou a favor da saída do Tite. O Tite é bom treinador, só que ele precisa entender que o que ele vem apresentando não está dando certo. Ele precisa ceder um pouco. Cede. O que custa abrir mão um pouco do 4-3-3? Formação tática. Vai para o 4-4-2. Eu acho que o Flamengo vai render muito mais dessa maneira. Olha como ficou o grupo do Flamengo, Vene Casagrande. O que chama muita atenção é que nesse grupo, além do desempenho do Flamengo, que não era a expectativa do grande torcedor, até quem não era Flamengo achava que o Flamengo ia melhor nessa competição, a gente teve um time que desgrudou, que desgarrou, que é o Bolívar, com 100% de aproveitamento tem o time, inclusive o próximo adversário do Flamengo no Maracanã. Sim. E aí isso dificulta bastante a vida do rubro-negro. O Palestino, que estava lá embaixo agora, né, abaixo do Flamengo, está em segundo lugar com 6 pontos e o Flamengo ficou em terceiro com 4. O Milionários em quarto com 1 pontinho. O Bolívar e o Milionários jogam ainda. Jogam hoje. E se a gente está falando de um Bolívar vencendo, a gente está dizendo de um Flamengo que não encosta mais ali, não chega mais na liderança matematicamente, não chega né? mais. Não chega mais. Eu não sou muito boa de matemática, você também Porque não. o Flamengo só tem mais 2 jogos. Dois Ou jogos. seja, Então só não pode chega. chegar a 10 pontos. Isso. Teoricamente, se o Bolívar Não, empatar, já não pega mais, por conta de saldo de gols. É. Vale ressaltar que o Bolívar venceu de 4-0 o Palestino, lá onde o Flamengo jogou. Lá que eu digo no país, porque não foi no mesmo estádio. Só pra gente ter um pouquinho de noção, o desempenho péssimo do Flamengo na fase de grupos O que da você vê Libertadores. nessa Libertadores aí, Flamengo, Vene, do Flamengo? O que eu vejo? Desespero. Tudo bem, eu também vejo um desespero, Desespero. mas você vê um Flamengo em terceiro, você vê um Flamengo em segundo? Eu vejo o Flamengo em segundo. Segundo. Assim, na base do desespero, eu vejo o Flamengo em segundo. Mas isso a gente tem que mencionar também, Fernandinha, que isso aí foi um planejamento da comissão técnica e também da diretoria. Por quê? O Flamengo poupou contra o Bolívar, os seus principais jogadores, considerados titulares. Ah, Vene, quer dizer que se eles fossem para o jogo, o Flamengo ia vencer? Não, mas com certeza o Flamengo poderia desempenhar melhor. O Flamengo poupou também contra o Milionários. Vamos recordar aqui, se eu não me engano, 2 jogadores foram poupados. Então foi um planejamento feito pela comissão técnica e diretoria. E eu venho falando isso há muito tempo, antes mesmo de dar errado. Um planejamento errado. Você não pode priorizar a final do Campeonato Carioca e jogos comuns no Campeonato Brasileiro e deixar de lado os principais jogos da fase de grupos da Libertadores e um jogo contra o Palmeiras que é extremamente importante pelo Brasileirão. E a gente ficou meio... Calabreso, calma, Calabreso. Ah, é bom falar, sabia? É bom desabafar. Ai, que alívio, parece que eu tô na terapia. Sei bem. Olha ali, ó, o Flamengo passa para as oitavas da Libertadores. A gente quer saber a sua opinião de casa. Lá no Twitter você consegue votar e no nosso Instagram também, tá bom? Fala lá, mostra a sua opinião. Primeira opção, relaxa, passa fácil. Segunda opção, passa no sufoco. E terceira opção, não passa, é aqui por hora, está vencendo. O Vene votou no passa no sufoco, Passa no né, sufoco. Vene Casagrande? Eu já conversei com você sobre a Sul-Americana. Não, tem o lado bom, né? Pelo menos a SBT transmite. Se nada der certo, a gente abraça essa causa. Vamos lá, que eu vou lá, ó. Vou chamar meu fogão. Vem comigo, que hoje sabe o que tem hoje, Vene?